Bom, pessoal, boa noite. Espero que estejam bem. Boa noite. Boa noite, pessoal da sala. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Carlos. Boa noite. Nós vamos concluir o nosso curso hoje de Direitos Humanos com algumas reflexões importantes sobre o tema que insiste em não perder a sua importância. Já comentei com vocês como esse tema é destratado, vilipendiado, menosprezado pela burguesia nacional, na medida em que, a partir dessa técnica desdenhosa, se escurece ainda mais a caverna na qual vivemos. Vivemos numa caverna em que essa burguesia administra o fogo ao fundo, mostra lá suas sombras e, enquanto isso, o estado de vulnerabilidade, miserabilidade, ignorância, retardamento tende a piorar por essas bandas. E com isso se consolida a possibilidade do hipercrime atuar e explorar cada vez mais esses mesmos exilados da caverna. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre a construção de um direito muito significativo, e eu falarei qual é. Para chegarmos até ele, vamos voltar à Grécia Antiga, e lá o conjunto de mitos existente lhes proporcionava uma compreensão do mundo à maneira deles. Para que servem os mitos? Para entender o mundo. Ok? Então, os mitos têm um valor extremamente importante ao longo da história. Talvez aquilo que nós entendamos hoje como bases científicas, daqui a alguns anos possam ser tratados como mitos, né, em face da superação daquele entendimento. Ora, dentro do conjunto de mitos da Grécia Antiga, havia uma situação de normalidade compreendida por physis. E sobre a physis, lembrando que, nessa época, não se falava ainda no Deus cristão, evidentemente, e muito menos na religião de Maniqueu. Enfim, lembrando, conjunto de mitos da época é diferente. Então, nesse conjunto de mitos, a situação de paz social era compreendida por physis. A physis, e sobre a physis pairavam as graças. Vocês podem ir conferindo aí as graças na mitologia grega. Elas eram as três graças que pairavam, 3 jovens representadas com elevada beleza, enfim, eram Abigail, Eufrosina e Thália. Abigail, Eufrosina e Thália. As graças gregas, e que representavam naquele contexto um sentimento para cada uma delas, beleza, desejo e gozo. Então, as 3 juntas traziam a beleza, em função da beleza, o desejo, e em função do desejo, a satisfação, o gozo.
elas eram consideradas as deusas da felicidade. Então, a felicidade era estar acompanhado das graças, dessas 3 graças. E estar sempre podendo usufruir da beleza, do desejo e do gozo. Quem eventualmente quebrasse essa physis, essa paz, criava uma espécie de híbris, um tumulto, e aí provocava a ira de outras 3 rivais das graças, as famosas eríneas, as eríneas, que por sua vez tinham cabelos de serpente, línguas negras, dentes pontiagudos, 3 também. E o nome delas, Tisífone, Megera, a pior delas, e Alecto. Tisífone, Megera e Alecto, ou seja, cólera, rancor e vingança. Então, a quebra da physis gerava uma híbris e as iríneas tumultuavam a vida das pessoas. Qualquer coisa que acontecesse com as pessoas, por exemplo, caía, sofria uma lesão, sofria uma perda financeira, imediatamente a consciência deles fazia despertar neles que eram as iríneas. As deusas da vingança estavam agindo contra ele, ou seja, trazendo infelicidade. E a infelicidade, então, era rancor, cólera e vingança, as 3. Então, é sobre isso que eu quero falar, que nós vamos finalizar hoje no nosso curso de Direitos Humanos, sobre a possibilidade de um direito à felicidade. Direito à felicidade, mas possível isso? Que bobagem é essa? Então, eu vou tentar demonstrar para vocês que, meus caros, isso está longe de ser uma bobagem. Muito pelo contrário. Assim como o menosprezo aos direitos humanos tenta manter a escuridão dentro da caverna, o afastamento da felicidade como possibilidade de um direito produz o mesmo efeito. Não achem estranho que a felicidade não seja discutida como um direito e que seja tratado assim no âmbito da metafísica, ou até mesmo do conto de fada. É com o propósito exato de nos afastar da compreensão dela. Por quê? Já naquela época, então, de Grécia. Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Já naquela época de Grécia, o grande Sócrates, mentor de Platão, já dizia que o homem não é só corpo, mas, vejam vocês, principalmente alma. O homem não é só corpo, ele é principalmente alma. E, segundo Sócrates, a felicidade era o bem da alma, que era conseguido por uma conduta virtuosa e justa. Anotem isso, uma conduta virtuosa e justa. Significa, então, meus caros, que a felicidade já começa a ser ligada a uma conduta virtuosa e justa. Ou seja, a felicidade já começa a ser atrelada
a ideia de justiça. Isso é muito importante, isso é extremamente significativo. A felicidade está vinculada a uma conduta virtuosa e justa, porque isso é bom para a alma. Mas então, a ideia de justiça está ligada à felicidade? Sim, sim. Vamos prosseguir. Ora, depois de Sócrates, depois da sua morte terrível, aliás, o próprio Sócrates, que foi orientado a fugir no dia do seu envenenamento, ele mesmo falou que é preferível sofrer uma injustiça do que praticá-la. E ele, com essa conduta, deixou para além da sua morte a ideia que era o propósito dele. Então ele ganhou nessa disputa porque ele morreu, mas a ideia dele venceu. A alma dele ganhou. Vejam vocês. Então, depois dele, o aluno Platão, acompanhando as ideias do mestre, fala que o homem tem alma, lembrando que o cristianismo de Paulo é todo estruturado em Platão. Então, Platão falava que a função da alma, vejam vocês, é ser virtuosa e justa, de modo que, exercendo a virtude e a justiça, ela obtém a felicidade. Meus caros, isso é de extrema importância, porque já avançamos mais um pouco. Ao se produzir justiça, se chega à felicidade. Quer dizer que há algo além da justiça. Vejam, então, que a justiça, ao mesmo tempo que é o fim do direito, vejam vocês, ao mesmo tempo que a justiça é o fim do direito, ela agora é o meio para a felicidade. Isso é extremamente importante isso. Se o direito busca a justiça busca a felicidade. Ok? Bom, é claro que depois de Platão, segue-se Aristóteles, que já é uma outra postura, né? Uma postura mais pé no chão, menos idealista, mas nem por isso distante deste pensamento. Platão dizia, então vejam bem, ao contrário da alma, Aristóteles dizia que o homem é um animal racional, é um animal racional, e que a alma é racional. E, por ser racional, é o exercício do pensamento. Então, até aí. Segundo ele, segundo Aristóteles, a atividade pensante, essa atividade pensante, é que vai ser capaz de chegar à felicidade. Então, vejam que essa pequenina diferença de Aristóteles, ele já exige que a alma seja racional, que o homem exercite o pensamento e que, a partir do exercício desse pensamento, ele chegará à felicidade. Muito bem, até aí. Só que o exercício desse pensamento racional, vejam vocês, ele vai introduzi-lo
na política. A política grega, no exercício dentro da polis. Pessoal, estão me ouvindo? Positivo, Carlos, estamos escutando, sim. Vejam como já avança, como Aristóteles já avança na alma, tudo bem, a virtude está na alma, mas a alma é racional e ela tem que produzir um exercício pensante. E esse exercício pensante, ela vai colocar em prática no espaço da polis. A polis é o lugar onde se reunia os representantes dos demos, dos bairros, para debater. E aí, vejam vocês, meus caros, que onde nós chegamos. Ou seja, que é esse exercício dentro da polis que produz felicidade pelo pensamento e que, portanto, a produção da felicidade é função, guardem bem, a produção da felicidade é função da polis, ou seja, do Estado. Significa, então, meus caros, que o Estado é um direito que antecede, segundo na visão aristotélica, o Estado é um direito que tem como fim produzir a justiça, que tem como fim produzir a felicidade. Vejam vocês. Então, a ideia de que o Estado é o Senhor, que infelizmente dentro da caverna nós somos levados, já nascemos, né, ouvindo isso, que o Estado é nosso Senhor, e somos levados a nos submeter a isso por uma série de fatores, quase todos violentos ou enganosos. Dentro do pensamento grego, o Estado é um direito das pessoas. O Estado é um direito, através desse direito se chega à justiça, e depois da justiça, então, se chega à felicidade. Isso é extremamente importante, porque nos coloca de uma forma tão veemente o quão distante estamos da real relação que deveríamos ter com o Estado. Esse ser que nos oprime, pisa na gente, nos explora. Ou seja, um instrumento que, a partir de gerações, por uma série de mecanismos de controle lá da caverna, nós nascemos, vivemos e morremos achando que esse servo é o dono da fazenda que pertence ao nosso pai falecido. Ele usurpa o lugar do pai falecido como um tirano, rasga o testamento que deveria ser atribuído aos filhos e se faz dono da fazenda e coloca os filhos do dono para trabalhar. Em linhas bem simples, é isso que o Estado faz. Ele nos usurpa naquilo que somos titulares e donos do espaço da polis. O Estado é um servo, é um síndico, e por ser síndico não tem direitos. Os direitos que ele tem são os nossos,
nós emprestamos a ele, para ele administrar, mas que por nos pegar ainda pequenos e ignorantes, em face da morte do pai, nos cria como se dono da polis fosse e nos coloca como servos dele. E nós nem procuramos estudar sobre os documentos daquela fazenda. Talvez instruídos de que não existam, mas existem, e ela nos pertence. Então, meus caros, a ideia de felicidade é um direito. O Estado é um direito. E ainda, anotem, nós temos direito a leis justas. E tanto mais falamos assim, tanto mais desmascaramos essa farsa que é Estado, que não tem nada a ver com o Estado. São um bando de criminosos agindo. Porque usurparam de nós a legitimidade do espaço da polis. Como fizeram isso? Com o poder da violência, com o poder das armas. Pois bem, prosseguindo. Alice, só um pouquinho, por favor, com licença, boa noite. Boa noite, pois não, fique à vontade. Retomando um pouquinho, só para ver se eu entendi certo, a princípio o senhor falou que a função da felicidade é produzir a polis, foi isso que o senhor falou? Ou eu me confundi aqui no jogo das palavras? É o contrário. A função da polis é produzir a felicidade. Tá, beleza. Que a polis é um direito para chegar à justiça, beleza. Eu sabia que eu tinha notado errado. O que Aristóteles, o que os gregos chamavam de polis na época, é o nosso Estado hoje. Certo. Ok. Obrigada. E quando Aristóteles escreve um livro para o filho dele, chamado Nicômaco, é um livro muito importante, Ética para Nicômaco, que é preparando o filho dele para a vida. Ética a Nicômaco, se não tem, dê uma lida. Ele fala que deixa claro para o filho dele: o bem soberano é a felicidade. O bem soberano é a felicidade. E para onde todas as coisas tendem. O que eu quero dizer, meus caros? Que para além da justiça está a felicidade. Isso é muito importante, essa concepção, posto que a felicidade decorre da justiça. E é por isso que, às vezes, havendo a justiça, a gente sente as graças pairando na physis. Bom, e apenas só para citar mais um filósofo do epicurismo, e evidentemente o pai dele, Epicuro, ele também já falava claro que nós deveríamos parar de cultuar os deuses, porque o único propósito da vida, todas as nossas energias deveriam ser canalizadas para a felicidade. E como para Epicuro não existia vida após a morte, ele falou: para com isso, vocês estão perdendo muito tempo nesse sofrimento dado às divindades, e a vida passando em sofrimento. O exercício da felicidade é em vida. Bom, então, meus caros, como fica isso? Vamos adiantar um tempo aqui, vamos... Muito bem. Quando aqueles latifundiários americanos, lá das 13 colônias,
começaram a ficar insatisfeitos com a Inglaterra, né? Eles elaboraram uma Declaração de Direitos, a famosa Declaração de Direitos de Virgínia. Ela é de 1776. E a primeira coisa que eles falaram, pasmem vocês, é direito do homem, é direito dos homens buscar a felicidade. E nós não estamos suportando isso. Nós estamos infelizes. Vejam vocês. A primeira argumentação deles foi a busca pela felicidade. E eles sabem perfeitamente do que estavam falando, porque eram todos latifundiários e donos de escravos. E muitos deles tinham filhos com escravos. E que até emprestavam escravos uns para os outros ali. Então, o direito à felicidade está talvez nos documentos mais sérios da história, mais respeitados, que é a Declaração de Virgínia. E com base nisso, meus caros, para mostrar que isso está vivo e em casos paradigmáticos. Todo mundo aqui tem... quer dizer, todo mundo não. Eu presumo que a maioria tem uma companheira, uma namorada, né? Namorado. E a data de comemoração é 12 de junho, por causa de um casal, um homem branco, chamado Richard Loving, e uma mulher negra, Mildred Loving. Eles foram proibidos de ter esse relacionamento pelas leis do Jim Crow, do apartheid. Eles foram proibidos. Eles apelaram à corte e qual foi o grande tema da discussão central ali? O direito à felicidade. A única coisa que eles queriam é o direito à felicidade. E dentro da regra aristotélica, a corte americana fez a justiça, permitiu o relacionamento, da justiça veio a felicidade. Então, o Dia dos Namorados se deve a esse casal, um homem branco, Richard Loving, e Mildred Loving, uma mulher negra, que foram pedir a justiça, foram pedir a polis o direito à felicidade, que só veio através da justiça. Mildred, Richard e Mildred. E esse caso, a data desse caso, ficou conhecida como o Loving Day, que é o Dia dos Namorados. 12 de junho, o ano foi 1967. Fundamento do pedido, não se esqueçam, direito à felicidade. E que depois foi copiado num outro caso, envolvendo relações homoafetivas, que a corte americana também aceitou. O que as relações homoafetivas querem e pleiteiam é apenas o direito à felicidade. São pessoas que querem apenas ser e viver felizes. Pronto, o Estado, justiça, consequência da justiça, felicidade. Quando isso foi discutido aqui no nosso STF, praticamente todos os ministros da época. Aqui foi em 2006. 2006 aqui.
Celso de Mello, talvez tenha sido o discurso mais aclamado para reunir, para aceitar a união entre pessoas do mesmo sexo. 2006, em pauta e com um pezinho na corte americana, o direito à felicidade. Então, vamos prosseguir, então, já que levamos essa discussão para o Brasil. Significa, então, meus caros, que a função do Estado é ser instrumento da justiça e, por conta disto, vem a felicidade. Ou, resumidamente, é papel do Estado produzir felicidade, como servo nosso que é. Ora, vejam vocês, como vivemos numa ilha, numa caverna escura, com a burguesia colocando o plim-plim lá na frente e separando as notícias para nós, ao ponto de não sabermos quase nada. Foi extremamente revoltante saber, depois de muito tempo, que o motivo da viagem do sujeito à Arábia Saudita foi vender refinaria, e a mídia não fala nada, porque vivemos numa caverna escura, mas enfim. Nós estamos aqui dentro da caverna, mas pessoas lá fora estudam. Um dos ganhadores do Prêmio Nobel, um deles, Prêmio Nobel de Economia, chamado David Card, estudou o Brasil. Vejam vocês, aqui não pode estudar, não. Qualquer coisa aqui é censurada, aqui não tem índice, some tudo é mentira, é uma esculhambação geral isso aqui. Porque tem um ignorante no poder. Mas David Card estuda, faz uma avaliação do Brasil, e isso tem um impacto na felicidade do brasileiro, porque ele estudou a interferência do Estado na produção das desigualdades sociais, na questão do emprego e na questão dos brancos e não brancos nessa relação. O estudo dele chama-se, depois vocês podem pesquisar, o estudo dele chama-se de David Card, ganhador do Nobel de Economia, um dos 3. Combinação sortida ou contratação excludente? O impacto das políticas empresariais nas diferenças raciais dos salários no Brasil. Vou repetir. Combinação sortida ou contratação excludente? O impacto das políticas empresariais nas diferenças raciais dos salários do Brasil. Então, ele estuda a questão racial e o impacto disso nas relações de emprego. Ok? Foi feito esse estudo. Ora, a partir desse estudo, ele fala em brancos e não brancos. Ok? A expressão dele é sempre essa, brancos e não brancos. Ele fala das possibilidades dos não brancos terem menor possibilidade de salários na comparação com os brancos. Ele faz esse estudo. Mas por que ele foi premiado com isso?
porque estudar o Brasil dá prêmio para todo mundo. É só para estudar o Brasil para entender como a nossa burguesia consegue, durante tanto tempo, de forma impune, manter tanta desigualdade, gerar tanta miséria, estabelecer uma distância social que provavelmente é a maior do mundo, sem ser responsabilizada. Ou seja, o Estado brasileiro, resumidamente, produz infelicidade. Se ele produz infelicidade, ele não é nem Estado, se levarmos a discussão para o âmbito da semântica. Porque se Estado, dentro de uma concepção semântica, deve produzir felicidade, esse troço que está aí é qualquer coisa menos Estado, porque produz miséria, exploração, desemprego. E é claro que não temos, assim, grande possibilidade do enfrentamento disto, posto que sequer entendemos que a felicidade é um direito. Estamos na época, estamos voltando no tempo para entender que felicidade é coisa de Deus. Vejam vocês, tem que tolerar essa felicidade é coisa de Deus e que a gente tem que sofrer bastante aqui para ter direito à felicidade lá no maldito reino dos céus. Mas chegar lá tem que sofrer muito aqui, essa porcaria. Tem que tolerar isso, no nosso discurso, dentro de uma percepção falsa de Estado. Pois não? Só um minuto, viu, Douglas? Eu te dou. O outro Douglas está falando aqui. Olha lá. Para mim está bem bom o Estado, eu não gosto nem nada. Mas deixa eu falar com o senhor, como o Estado pode garantir a felicidade se, na verdade, o senhor falou que tem que garantir a justiça e a felicidade. Como ele pode garantir a justiça se a justiça para cada um é um conceito? Aí, e além disso, pode ser que o Estado, para ele acha que está fazendo a justiça certa, que estaria bom? A pergunta do colega é muito importante, como sempre. Como o Estado poderia fazer justiça na medida em que justiça é um conceito quase que, ou praticamente, diversificado, né? Bem diversificado. A questão, meus caros, se deve a um pensamento seguinte. Nós não temos condições, de fato, de produzir um conceito geral de felicidade. A única coisa que nós queremos é que o Estado, se ele não é capaz de produzir a nossa felicidade, que ele não produza a nossa infelicidade. Apenas isso. Que o Estado pare de nos explorar. Que ele pare de nos matar. Se o Estado parar de produzir infelicidade, pode deixar que a gente, mais cedo ou mais tarde, chega a um conceito de felicidade. Mas eu não consigo parar para pensar no que é felicidade com o Estado me roubando descaradamente, me deixando sem saúde, quando a lei fala que ele é obrigado, me deixando sem educação, quando fala que ele é obrigado. Como eu posso admitir que um Estado, meus caros, como eu posso admitir que um Estado olhe um negro algemado numa motocicleta, sendo conduzido, correndo em via pública, tal qual um negro no período da escravidão, conduzido por um capitão do mato amarrado no cavalo. E como a justiça acha que isso é normal? Essa é a questão. Então, o que o Estado tem que fazer
É parar de produzir infelicidade, parar de produzir pobreza, parar de produzir miseráveis, parar de nos roubar, como está roubando na questão do orçamento secreto, que é um dinheiro que está sendo roubado para subornar político. É isso. O Estado tem que parar de produzir injustiça. É isso que, indiretamente, o estudo fala. O Estado brasileiro produz infelicidade. Essa é a questão. É um Estado que produz infelicidade. Então, não vamos nem abrir uma discussão sobre um conceito de felicidade. Tá bom? Mas para de me explorar. Para de explorar. Toda vez aumento das coisas, aumento. Como se o meu salário acompanhasse também. Vai acompanhar o preço da gasolina no dólar. Então, meu salário também vai acompanhar o dólar. Pronto, está resolvido. Mas não. Certo? E a fome chegando, e crianças desmaiando em sala de aula, com fome. E o povo na rua pedindo esmola. Posto que os filhos do fazendeiro têm condição de sobreviver na fazenda. Mas o tal capataz lhes toma toda essa possibilidade. Douglas, pode falar. Boa noite, Calixto. Boa noite. É apenas uma constatação mesmo. Você tá falando aí sobre o governo, né, o Brasil, né, gerando infelicidade, né, para a população, porque a gente vê aí uma disparidade muito grande, né, entre questão salarial, né, uma parcela mínima muito rica e a grande parcela muito pobre, né, e a gente não vê o governo trabalhando na saúde, na educação, né, em políticas públicas, né, que melhorem a situação, né, do povo no geral, né, para que o povo se sinta mais feliz, né, vamos dizer assim, que é o índice de felicidade, né. E aí a gente tem uma antítese, né, que eu acompanho um pouco. A gente tem a Finlândia, né, considerado o país mais feliz do mundo, né, e aí você vê que o IDH deles está entre os 10 maiores os 10 maiores do mundo, né, o índice de desenvolvimento humano. Então você vê que a disparidade entre ricos e pobres é muito menor, você vê uma concentração, uma distribuição maior da riqueza, né, entre as pessoas, e com isso gera esse sentimento de felicidade, de bem-estar, né, que é tudo isso que tem sido falado aí na aula. Era só uma constatação mesmo. Ótimo. Uma observação importante, como sempre, e depois vocês podem consultar aí, com o tempo, uma outra pesquisa feita pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, que fala da produção da infelicidade na pandemia. Como os mais vulneráveis tiveram um afastamento, uma insatisfação, uma infelicidade em relação à educação, que caiu para a maioria em torno de 22%, uma perda de ganhos na educação em torno de 22%, enquanto que no mundo a pandemia gerou perda para os mais pobres em torno de 2,3%. Então, os mais pobres no mundo tiveram perdas na educação em torno de 2,3%. Os mais pobres no Brasil tiveram uma perda na educação em torno de 22%. Ou seja, estão mais infelizes em termos educacionais. Pessoal, crianças não tiveram acesso à educação porque não tinha celular em casa. Não tem um computador que é básico, que poderia ser subsidiado, ao invés de estar gastando dinheiro no orçamento secreto. Certo?
E o que é pior, já falei com vocês, a nova variante vai vitimizar as crianças que não estão vacinadas, enquanto que na maioria, muitos países já estão vacinadas. Já falei com vocês. Pode conferir o Canadá, por exemplo. As nossas crianças não estão vacinadas. Os nossos cientistas são ameaçados. Porque o retardado que está na presidência, o ignorante que está na presidência, quer, mais uma vez, ver pessoas morrerem. Já te dou a palavra, Douglas. As jovens primeiro. Maria Carolina, pode falar. Calixto, em relação a essa variante, eu não sei se o senhor tem esse pensamento, mas a mídia fala muito sobre sintomas leves e tudo mais, mas por que o governo, assim, o governo não, de outro modo, estão cancelando as festas, isso tudo é um controle de informação para poder a população meio que, se não entrar em pânico de novo? Seria isso, pelo que eu estou entendendo? A única coisa que eu posso te dizer, minha cara, é que a nossa mídia não merece nenhuma confiança. Ok? Ela não merece nenhuma confiança. Isso aqui dentro da caverna está gerando um burburinho para alguns. Outros continuam por aí andando para lá e para cá, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Repito, porque o retardado que está na presidência não dá nenhuma amostra de preocupação. É claro que o sujeito já vacinou, é óbvio. Tanto é que ele esconde o cartão dele. Se os filhos todos vacinaram, por que ele não vacinou? Então ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso até mostrar o cartão. Por que impôs um sigilo no cartão? Então ele é um mentiroso. Aliás, mentir é a especialidade dele. Então ele é um mentiroso. Logo, devemos nos preparar para quê? Para uma dose catastrófica de infelicidade. Que tipo de infelicidade? Sacrifício, perdas, pessoas morrendo. Bom, enquanto o retardado fica parado aí na beira da rodovia acenando feito um boneco de posto de gasolina. Ok? Ok, obrigada, Calixto. A saúde também, nessa pesquisa, depois vocês podem ver, produziu perdas para os mais pobres, e essa pesquisa, meus caros, ela mostra que na população mais rica, na pandemia, houve ganhos. Pela pesquisa, na pandemia, na população rica, do lado dos ricos, houve ganhos. Como chama? Eu tenho que chamar isso de Estado? Pois não, Douglas, fica à vontade. Calixto, é só um comentário em cima do que você falou aí, a questão da pandemia, né? Quando a pandemia estourou no país, a gente realmente vê que quem mais sofre são os mais vulneráveis, né? Os mais pobres, né? A gente teve o fechamento das escolas, né? Tanto públicas como particulares. Os alunos da escola pública que não têm acesso à internet, que não têm acesso a computador em casa, que não têm essas tecnologias, ficaram realmente órfãos, né? Os dados que eles levantaram, esses são os dados, exatamente. E enquanto isso, as escolas particulares, os meninos que tiveram aulas online não tiveram perda significativa, né, de conteúdo. Então, assim, se a gente parar para analisar o ano 2020, as crianças que estavam em processo de alfabetização, elas acabaram que foram aprovadas mesmo sem saber ler e escrever. Elas tiveram que seguir o fluxo, enquanto os alunos das escolas particulares, eles tiveram todo o conteúdo, né? E aí, quando a gente vai olhar no futuro, quem tem condições ou não de competir no mercado, né? Mais uma vez, a elite deu o jeito de se perpetuar no poder. De novo. Mais uma vez. Certo? Prejudicou os pobres no Enem, prejudicou os pobres na educação, na saúde, na segurança, certo?
São cadáveres e mais cadáveres, enfim. De novo, a burguesia se mantendo lá no seu patamar de conforto, ganhando dinheiro, enquanto a infelicidade é criteriosamente produzida por estas plagas. Pois não? Quem quer falar? Calixto, boa noite. Além da crise econômica pelo qual a gente está passando, os governadores apoiadores do atual governo estão fazendo campanhas de aparrofobia. Eu nem conhecia essa devida palavra e eu vendo várias reportagens através disso, pedindo para não dar esmola, não ajudar as pessoas que realmente estão necessitadas, que elas têm condições sim e têm empregos para elas, no qual todo mundo já sabe que não tem um pingo de condição, não tem nenhum pingo também de assistência. Sim. Então, meus caros, se nós ficarmos aqui construindo um rol dos itens de produção de infelicidade, talvez fiquemos até mais estarrecidos do que o momento mereça. Há um limite de aborrecimento. E talvez por hoje tenhamos chegado a esse limite. Não nos aborrecemos mais por hoje, mas que fique consignado, meus caros, a importância de uma alma racional, a importância de uma alma que pensa e busca a felicidade e que para isso constrói um Estado com a fé de que esse Estado vai lhe proporcionar justiça. Ok? Enfim, somos órfãos. Somos órfãos. Ok? Bom, vamos refletir, pensar, e se ninguém quiser mais falar, eu já vou passar o link da nossa atividade. Alguém quer falar alguma coisa? Ed Carlos, pois não. Calixto, eu queria falar a respeito da felicidade do Estado não nos querer ver felizes. Tanto é que em 2006 deram o golpe, que a economia do país vinha muito bem. Foi uma época que as classes mais baixas estavam ali num patamar mais alto, né? Deram o golpe para então chegar nos dias de hoje, que a gente está aqui nessa infelicidade, o país passando por essa situação que está passando. Se não tivessem dado o golpe, talvez as coisas poderiam estar muito diferentes no dia de hoje. Sim. É uma constatação, né? E lamentavelmente uma constatação que está chegando para alguns tardiamente. Sim. E o que é pior, os ataques que foram feitos na época contra uma mulher, né? Sim. Uma mulher honesta, íntegra. Isso. E foi atacada assim de uma forma machista, aviltante, covarde, enfim. E não se viu, eu gosto de registrar, eu acho, na minha análise pequena, evidentemente, mas que o poder feminino não ficou do lado dela como deveria ficar, né? No final das contas, ela ficou sozinha. Mas, enfim, está importante que nós estamos estudando, importante que nós estamos refletindo, pensando, e o que puder ser feito da nossa parte para contribuir, quando tivermos a oportunidade, nós faremos. Ok? Bom, Gilson, quer falar alguma coisa? Está inquieto aí? Não. Bom, vou passar para você. Professor. Pois não? Mais uma coisa, eu estou preocupado com o senhor, professor. Fica calmo, professor. Não deixe que isso abale sua felicidade. Pelo amor de Deus, professor. Pode deixar. Muito bom, colega. Bom, vamos
eu passar o link para vocês e nós vamos, como sempre, discutir juntos, pormenorizadamente, a nossa atividade. Então, mandei, vejam se chegaram aí, vamos abrir juntos. Crepúsculo, como sempre. Abriram? Sim, Calixto. Bom, então vamos lá. Então, está aí o título, não é? Direitos Humanos. Eu estou pedindo aí nome completo de vocês, acompanhem. Estou fazendo aquelas perguntas costumeiras. Não quero avisar, pessoal, que eu quero 10 linhas de fundamento nas respostas. Eu não estou achando essa solicitação aqui, mas vocês sabem que eu sempre peço. 10 linhas em cada resposta. Prazo para entrega, amanhã, 22 horas, como sempre. Amanhã, 22 horas, ok? Então, terá um prazo mais que suficiente. 10 linhas nas respostas, por favor. Por quê? Sempre falo que eu gosto de ver como vocês escrevem. Analiso o jeito que a pessoa escreve, eu vejo claramente se ela está acompanhando a aula, se ela está inteirada com a sala. Professor? Pois não. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Para entregar até que horas amanhã? Amanhã, 22 horas. Tá certo, muito obrigado. Costumeiro, não mudou nada, certo? Amanhã às 22 horas, 10 linhas em cada resposta. Gostaria que cada resposta tivesse um alinhamento com a aula. Em algumas provas eu pude notar que alguns insistem em não obedecer ao número de linhas. Nem li, avisei, não leio. E alguns estão buscando um material solto, perdido, desconexo com a nossa aula. Tem que ter conexão com a aula. Mesmo que você não queira concordar com o que foi dito naquela aula, o que foi dito tem que ser mencionado para você discordar. Então, eu solicito que não fiquem trazendo coisas, capem aqui, alhures, e tragam coisas perdidas. Eu não consigo entender esse tipo de metodologia, ok? Eu estou perguntando aqui se vocês participaram de algum encontro aos sábados, como sempre, se fizeram alguma atividade complementar, se conferiram material da disciplina no portal. Nós já fizemos isso. Perguntas. A primeira. O que é necessário? Isso eu até mandei um material para vocês. Uma pergunta muito simples. O que é necessário para buscar ajuda junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Como que faz? Se vocês quiserem buscar ajuda nessa comissão, o que tem que ser feito? Que é uma questão prática, viu? Prática. Considerando-se as condenações do Brasil, eu já passei para vocês, junto à corte, qual o perfil dos autores e qual o perfil das vítimas? Acho que eu mandei, são 10 condenações. Eu quero que vocês olhem qual que é o perfil dos autores, que tipo de gente, e que tipo de gente
são as vítimas, ok? Uma análise assim bem superficial. Você olha e faz uma análise. Alguma dúvida? Pessoal da sala. Ô, Né? Calixto, Pois não. rapidinho, em relação à questão do material que a gente viu no portal, precisa citar o material que o senhor colocou ou só citar que a gente visualizou? Não precisa citar, não. Porque quando vocês clicam lá, quando eu abro o meu controle aqui, eu já vejo, entendeu? Tá bom, obrigada. Mais que citar aqui na prova, eu gostaria que vocês fossem lá no material e clica, confere, porque aí o sistema acusa, entendeu? Sim. Ok. Segunda questão. Quando teve apartheid e pena de morte no Brasil? Discutimos isso. Ok? Falamos até o período. Quando teve apartheid? Eu não estou perguntando se teve, não. Estou falando quando teve. Quando teve apartheid e pena de morte no Brasil? E qual o papel da educação? Nessa aula nós discutimos isso. Qual o papel da educação no racismo estrutural brasileiro? Então, eu não quero necessariamente uma abordagem dos tempos atuais. Eu quero que vocês me expliquem como isso foi sendo construído. Ok? Não é falar de agora, não. Nós tivemos uma aula que a gente colocou as datas, colocou o que gerou, quais os acontecimentos que colocaram a burguesia da época de cabelo em pé, e por que ela tomou essas atitudes, produzindo apartheid no Brasil. E qual foi o papel da educação? Qual foi o papel da educação nesse racismo estrutural que foi construído? Alguma dúvida? Pessoal? Tô tranquila até aqui. Não, cara, tranquilo. Douglas? Gilson? Esqueci seu nome? Gabriel. João? Terceira pergunta. Essa é uma aula que também a gente discutiu a questão das mulheres. Quais fundamentos fizeram sucumbir o poder das deusas e disseminaram os ritos da força do machismo e da submissão do feminino? Uma aula que a gente discutiu, que no início eram as deusas. Falamos de diversas deusas aqui, Ishtar, Maat, falamos de muitas. E, de repente, elas sucumbiram. Eu falei por quê? Por que as deusas, o poder delas sucumbiu? E deu lugar à força do machismo. É só conferir essa aula. Deusas da vingança? Deusas da vingança? Não. Tem uma aula específica sobre isso. Ok? Só conferir as aulas. Só conferir as aulas. E a quarta questão é a mais óbvia de todas. É concebível um direito à felicidade? Ele estaria acima do Estado? Vejam bem. O direito à felicidade está acima do Estado, está acima da Constituição. A justiça gera felicidade. Então, a partir dessa aula, vocês têm condição de responder isso. São 4 questões, simples, nada que fuja às nossas aulas, e que vocês terão até amanhã às 22 horas para me entregar. Alguém de casa quer falar alguma coisa, alguma dúvida?
Desejar boas festas, professor, para o senhor, para a turma e plenas férias a partir de amanhã. Isso, muito bem. Exatamente. Calixto. Faço das palavras da colega as minhas também. Boas festas para todo mundo e obrigada, Calixto, pelo semestre produtivo. Vamos ver se nos encontramos mais vezes. Pois não, tem uma colega querendo falar, quem é? É eu, Calixto, Gabriela. Fica à vontade. Não, eu queria só agradecer mesmo, senhor, pelas aulas, pela sua dedicação, pelos seus ensinamentos. Obrigada. E que semestre que vem estejamos reunidos novamente. Isso. No próximo semestre, meus caros, nós vamos nos empenhar, porque pela ordem das turmas, essa aí tem prioridade. Nós vamos nos empenhar em fazer a visita ao sistema penitenciário, ok? Eu vou me empenhar bastante, a menos que essa variante venha produzindo um novo estrago, né? Vamos ver. Mas se está nos nossos planos, irmos e fazer reflexões sobre o sistema penitenciário. Nós vamos visitar 2. Qual aula que é, Calixto? Pois não? Qual matéria que é que você visita? Eu já deveria ter levado. O certo é teoria da pena. Mas não teve tempo, não tenho tempo de levá-los. Ok? Por isso que a turma de vocês, essa turma, tem prioridade, é a que está na frente. Mas alguém quer falar alguma coisa? Podemos... Pessoal da sala, quer falar alguma coisa? Só queria agradecer o senhor pelas aulas. Foram muito pessoal, eu também quero agradecer a todos vocês pelo seguinte, pela forma educada que vocês debatem, que vocês escutam, que vocês perguntam. Então, eu já até comentei isso lá com os outros professores, como a turma é educada nesse sentido, entendeu? Não tem alvoroço, não tem nada, todo mundo escuta, todo mundo pergunta, se alguém tem um ponto diferente, fala tranquilamente. Então, um dos aspectos que me chamou bastante a educação dessa turma é a educação, como vocês têm uma educação acadêmica, tá bom? E parabenizo, então, todos vocês nesse sentido, ok? Professor Calixto, o nosso arquétipo da persona está bem reguladinho quando estudantes, entendeu? É isso. Muito bem. E Jung agora se estremeceu de felicidade lá na sua tumba, ok? Bom, então, pessoal, boa noite a todos, bom fim de semana, façam a prova com calma, que eu tenho certeza que a maioria vai fechar essa prova, tá bom? Boa noite, Calixto. Boa noite. Boa noite, Calixto. Boa noite, Calixto. Boa noite. Bom final de semana para o senhor.